Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido e amado irmão, seja bem-vindo mais uma vez ao quadro Liturgia da Palavra Dominical. Meus amados irmãos, nós estamos aí no 14º domingo do tempo comum e vamos fazer uma reflexão hoje sobre o maior de todos os pecados que alguém pode cometer, que é a rejeição ao Filho de Deus, a rejeição a nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho de hoje é tirado de São Marcos, capítulo 6, versos do 1 ao 6, porque está sendo sempre lido o evangelho de São Marcos nos domingos, aos domingos. Porque o ano B na liturgia faz referência ao texto de Marcos, né? Ano A, texto de São Mateus, ano B, texto de Marcos, ano C, texto de Lucas. É por isso que você vai ver sempre a reflexão dominical sobre Marcos. E no evangelho de hoje é dito o seguinte: naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Aqui, abre um parênteses, os adventistas vêm querer dizer que Jesus observava o repouso sabático, né? E isso ele ensinou aos seus apóstolos, porque com esses exemplos de Jesus indo à sinagoga, claro que Jesus ia à sinagoga aos sábados, porque os judeus se reuniam aos sábados. Então era oportuno Jesus falar ao seu povo no dia que eles já congregavam, no dia que eles já se encontravam. Então, fechando parênteses aqui, Jesus não manda guardar o sábado. Ele vai na sinagoga aos sábados, porque já é costume do povo hebreu fazer isso, do seu povo. E ele precisava falar ao seu povo. Ele mesmo vai dizer: eu vim, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele precisava falar para o seu povo. E a oportunidade, aquilo que São Paulo vai dizer, porque São Paulo também fez muito isso, indo na sinagoga aos sábados, São Paulo vai dizer: anunciai o evangelho oportuna e inoportunamente. Então, oportunamente, nas sinagogas, Jesus e Paulo fazia isso constantemente. Não porque Jesus viera depois ordenar o repouso sabático. Fecha parênteses. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? Porque conheciam Jesus, né? Jesus foi a Nazaré, sua cidade, onde ele cresceu. E conhecendo Jesus, sabendo a origem de Jesus, de que família Jesus pertencia, eles disseram: como conseguiu tanta sabedoria? Só que a sabedoria de Jesus é uma sabedoria que vem do alto, é uma sabedoria que vem do Espírito, né? De onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos, é o poder de Deus, né? Jesus agia pelo poder de Deus. Na verdade, Jesus é o próprio Deus. Mas quando eu digo agia pelo poder de Deus, agia por meio do Espírito. Tanto é que quando Jesus expulsa um demônio, aí eles vão dizer assim: ele expulsa Beelzebu por Beelzebu. Ele expulsa demônio por demônios. E Jesus vai dizer: se eu expulso demônios por meio de Beelzebu, por quem vossos filhos expulsavam demônios? Aí ele vai dizer: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então vós cometestes um grande pecado, né? Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque diziam que Jesus expulsava demônio pela força de Beelzebu, quando na verdade Jesus disse que expulsava pelo poder, né, de Deus, pelo dedo de Deus, ou seja, pelo Espírito. Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Veja, eles chegam a citar os nomes dos irmãos de Jesus, dos supostos irmãos de Jesus. Aqui
tem 2 vídeos aí bem específicos sobre isso no meu canal, você pode procurar, né? Jesus tinha, Maria teve outros filhos, os protestantes têm razão, né? Pesquisa aí, se eu lembrar, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E o outro fala sério, pastor, 3 argumentos para negar a virgindade perpétua de Maria. Uma resposta que eu fiz a um pastor. Então, não vou entrar em detalhes aí, você procura esse vídeo, você vai ver que Jesus teve irmãos, sim, porque se tratava dos seus parentes próximos, seus primos, seus familiares. Tanto é que é dito que os seus parentes e familiares o rejeitaram, né? Seguindo o Evangelho, Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Jesus poderia dizer aqui, entre os seus irmãos, né? Entre seu pai e sua mãe. Jesus não especifica. Por quê? Porque esses tais irmãos de Jesus são parentes e familiares. Por isso faziam parte da mesma tribo, do mesmo clã. Algumas pessoas vão argumentar dizendo que as tribos de Israel já tinham sido desfeitas. Mas Jesus era da tribo de Judá. E a tribo de Judá, na pessoa de Cristo, ainda se mantinha viva. E todos os judeus, veja, todos os judeus que estavam separados por uma briga política e religiosa contra os samaritanos, né? Os samaritanos, os da Samaria, que ficaram aí, Reino do Sul, Reino do Norte. Não vou entrar em detalhes aqui, senão a reflexão do Evangelho vai ficar imensa. Mas existia essa divisão, e os judeus, eles eram todos irmãos, todos. Qualquer um que se aproximasse um do outro eram irmãos, né? No sentido de que faziam parte do mesmo povo. E é nesse sentido, fazer parte do mesmo povo, da mesma tribo, do mesmo clã, da mesma família, vai se afunilando. Então, Jesus fazia parte de uma família. E essa família, os parentes de José, né, os parentes de Nossa Senhora, tinham filhos, e esses filhos eram considerados irmãos do Senhor. Então, Jesus lhe dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagres algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Então, aqui nós podemos ver a rejeição total do Filho de Deus. E essa rejeição, meus irmãos, é o pecado. O pecado mais grave que alguém pode cometer. O pecado que, com certeza, sem medo de errar, levará esta pessoa que o cometeu ao inferno. De uma maneira direta. É como se pegasse um elevador com o destino direto para o subsolo. Direto. Sem ter possibilidade de parar em lugar nenhum. É a rejeição ao Filho de Deus. E isso foi profetizado, e nós podemos ver na primeira leitura de hoje. Na primeira leitura de hoje foi profetizado essa rejeição de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que de uma maneira simbólica, né? Eu digo simbólica assim, o texto não vai falar especificamente de Jesus, vai falar do profeta Ezequiel, mas Ezequiel é um tipo de Jesus, uma figura de Jesus, porque todo o Antigo Testamento, a lei e os profetas, como aconteceu na transfiguração e foi revelado, a lei e os profetas falam de Jesus, como também o Novo Testamento fala de Jesus, ou seja, toda a Bíblia é uma mensagem sobre Jesus Cristo. E quando um profeta é rejeitado, como Jeremias foi rejeitado, é um sinal, uma simbologia, uma tipologia, uma imagem de que Cristo seria rejeitado. E aqui, como Ezequiel também será rejeitado, é um sinal de que o Cristo seria rejeitado como ele de fato foi. Não somente entre os religiosos da época, não somente entre o povo da época, mas também dentro da sua própria família. E veja o que diz a primeira leitura de hoje, Ezequiel 2, do 2 ao 5. Naqueles dias, depois de me ter falado, entrou em mim um espírito que me pôs de pé, diz Ezequiel. Então eu ouvi aquele que me falava, o qual me disse: Filho do homem, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes. Veja, nação de rebeldes.
Eu estou lendo agora o Antigo Testamento todo, né? Voltei a ler. Estou no livro dos Juízes. É impressionante como o povo se revoltava contra Deus, se rebelava contra Deus, rejeitava Deus, e rejeitando Deus, o povo Deus se retirava, né, do meio deles, deixava eles à própria sorte, e eles eram dominados, subjugados por nações, por países de fora, né? Os filisteus e outros povos dominavam eles. E quando eles eram dominados, que eles estavam ali no perrengue, no sofrimento, na angústia, aí eles iam e pediam perdão ao Senhor. E o Senhor ia e levantava mais um juiz. O Senhor ia e levantava outro juiz. E assim foi, né? Com Gideão, Sansão, né? Baraque, Jefté e assim sucessivamente Débora, né? Então, eles eram sempre rejeitando o Senhor e o Senhor sempre voltando. Por quê? São Paulo vai dizer que ainda que nós sejamos infiéis, ele permanecerá fiel, porque não pode contradizer a si mesmo. Na carta aos Romanos, ele vai dizer que a nossa infidelidade não anula a fidelidade de Deus. Deus continua fiel. E por isso, mesmo ele rejeitando, ele vai dizer: Filho do homem, eu te envio aos israelitas, nação de rebeldes, que se afastaram de mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até o dia de hoje. A estes filhos de cabeça dura e coração de pedra, vou te enviar, e tu lhes dirás: assim diz o Senhor, quer te escutem, quer não, pois são um bando de rebeldes. Ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Então, ele enviou, mas o povo rejeitou. O povo rejeitou Jeremias, o povo rejeitou Isaías, o povo rejeitou Ezequiel, o povo rejeitou Daniel, o povo rejeitou Amós, Joel, Abdias, né? O povo rejeitou Oséias. Todos esses profetas foram rejeitados. Isso era uma imagem, um símbolo, uma figura de que também o Cristo seria rejeitado. O Cristo também seria rejeitado, seria desprezado. Porém, aqueles que acolheram Jesus, o Evangelho de hoje não fala, mas quando alguém, no Evangelho de São Mateus, vai dizer que quando alguém vem dizer: tua mãe e teus irmãos estão aí fora à tua procura, Jesus vai dizer: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que ali o acolhiam, que ouviam a sua palavra, ele vai dizer: aqui está quem é minha mãe, meus irmãos, né, e minhas irmãs. Ou seja, aqueles que acolhem Jesus, esses são, sim, família de Deus. Aqueles que rejeitam também são, infelizmente, rejeitados pelo Senhor. Não que o Senhor rejeite alguém por qualquer condição que seja. Ao contrário, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos darei descanso. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, todos que vierem ao Senhor serão acolhidos pelo Senhor. Mas aqueles que rejeitam o Senhor também serão rejeitados. Como, por exemplo, os fariseus, os saduceus, os escribas, os herodianos, os anciãos do povo que rejeitaram Jesus. E quando rejeitaram Jesus, Jesus deixa muito claro que também eles foram rejeitados por Deus. Por quê? Porque por não ouvirem a palavra, se cumpria nele as palavras do profeta Isaías: eles têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem. E ali se cumpria neles uma raça de rebelde, de coração duro, né? De coração duro e de cabeça dura, de coração de pedra, como diz o profeta Ezequiel hoje. Uma raça de cabeça dura e de coração de pedra. Rejeitaram Jesus. E Jesus vai dizer: todo pecado contra o Filho do Homem será perdoado. Toda blasfêmia contra Deus, Deus Pai, será perdoado. Mas aqueles que blasfemarem contra o Espírito Santo, ou seja, rejeitarem o Espírito Santo, para eles não terão perdão nem nesta vida, nem na vida futura. Ou seja, a rejeição a Jesus, a resistência à graça é o maior de todos os pecados. É o pecado que dá um passaporte para o inferno sem volta, porque rejeitaram verdadeiramente o Filho de Deus. Então, meus amados irmãos,
que nós possamos pedir ao Senhor e cantar, né, com o salmista, e pedir a Deus que aconteça diante de nós aquilo que é o desejo de Deus, a vontade de Deus. O Salmo de hoje, 122, vai dizer: os nossos olhos estão fitos no Senhor. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. E o salmista vai dizer o que nós deveríamos dizer a Deus, rejeitando a dureza do nosso coração, rejeitando a dureza de nossas mentes e acolhendo livremente a palavra de Deus, que é o próprio Filho de Deus que se fez carne. Eu levanto os meus olhos para vós, que habitais nos altos céus. Como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos do seu Senhor, como os olhos das escravas estão fitos nas mãos de sua senhora, assim os nossos olhos no Senhor, até de nós ter piedade. Tende piedade, ó Senhor, tende piedade. Já é demais esse desprezo. Estamos fartos do escarnio dos ricaços e do desprezo dos soberbos. Tem de piedade, tem de piedade. O salmista vem dizer isso. Eu elevo os meus olhos para vós, que habitais nos altos céus. Como um escravo espera da escrava, do seu senhor. Como uma escrava espera de sua senhora. Ele vai dizer: assim eu espero de vós, Senhor. Assim eu espero de vós. Por isso, não nos rejeiteis, né? Mesmo que nós tenhamos te rejeitado em algum momento da nossa vida, não nos rejeiteis, não nos abandoneis, né? Mesmo que nós sejamos pecadores, como São Paulo, né? São Paulo deixa muito claro no Evangelho de hoje, na segunda leitura de hoje, que ele é pecador, né? E o seu pecado é tão grande, né? Ninguém sabe se seria um pecado verdadeiramente ou se seria uma fragilidade, né? No sentido de que pode ser uma fraqueza, não sei. Mas São Paulo vai deixar muito claro, não vou explicar, só vou ler a segunda leitura de hoje, né? Para que o vídeo não se prolongue ainda mais. Mas compreenda, mesmo que nós estejamos na situação de São Paulo, nós precisamos saber que isso não nos afasta do Senhor. Ao contrário, é quando nós somos fracos que Ele vem até nós e nos faz forte. Ele diz, São Paulo: irmãos, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho. Então o próprio Deus colocou em Paulo, que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. A esse próprio roguei, né? A esse propósito roguei, melhor dizendo, 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Por isso, de bom grado, diz São Paulo, eu me gloriarei das minhas fraquezas. Se glorie das suas fraquezas, não do pecado, mas das fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim, diz São Paulo, para que a força de Cristo habite em nós. Eis porque eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Sofri por amor a Cristo, pois quando eu me sinto fraco, é então que eu sou forte. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.